Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos em mais uma semana em que estudaremos o Livro dos Espíritos. Como vocês sabem, nesse programa Alegria de Viver, nós já abordamos diversos livros e são livros que chegaram até nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas nesse período nós estamos aproveitando para estudar, falarmos um pouco a respeito do capítulo do Livro dos Espíritos, o capítulo que fala sobre as penas e gozos terrestres. É mais para o final do livro, em torno da pergunta 920 aproximadamente. Nós iniciamos nessa pergunta e hoje daremos continuidade. É um capítulo que é bastante interessante porque Kardec faz uma série de perguntas aos espíritos. Ele quer saber essa questão da felicidade. É possível nós termos uma felicidade absoluta sobre a Terra? Existe essa felicidade absoluta para aqueles que estão encarnados? E a espiritualidade vai respondendo as suas perguntas muito interessantes, inclusive com relação ao tipo de provas que às vezes às quais nós somos submetidos, porque muitas vezes nós vimos que pessoas nascem numa condição material mais difícil e outros nascem na abundância, já com a riqueza. Por que isso acontece? E isso é bom ou é mal para o espírito, não é? Então, tudo isso a espiritualidade aborda e você poderá assistir nos capítulos anteriores. Hoje daremos continuidade a partir da pergunta 926, então aproveita agora. Pega seu livro dos Espíritos, o seu caderno e vamos acompanhar junto, porque tem muita coisa boa, muito assunto interessante que vale a pena a gente aprender. Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! É com alegria muito grande que a gente volta aqui, ainda mais inspirado por essa maravilhosa obra da Solange Sauan Godoy, a nossa artista, pintora, a nossa companheira que faz o nosso cenário ficar bonito, não é? Então é muito bom a gente falar da doutrina espírita sob essa inspiração da Chapada Diamantina, não é? Aqui no Brasil. E este painel maravilhoso deve nos inspirar nessa busca da felicidade, não é? Por que nós pegamos este trecho do Livro dos Espíritos, que é a quarta parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações? Porque é importante nós trabalharmos sobre este assunto, uma vez que nós estamos na Terra justamente para melhorar, para termos um futuro mais promissor, mais belo. Mas que será? De que será composto esse futuro mais belo, esse futuro promissor? Como nós iremos construí-lo? Será que nossa visão do mundo, se for um pouquinho ajustada, não nos dará mais felicidade? Ao invés de vivermos apenas na insatisfação? Tudo isso, esta parte do Livro dos Espíritos vai nos fazer pensar. Nós não iremos até o final do Livro dos Espíritos. Nós vamos pegar apenas esse trecho dessa primeira parte, Esperanças e Consolações, para fazermos essa reflexão juntos antes de darmos início a uma outra obra espírita, Solange. Mesmo porque, André, para quem não sabe, nós já temos o estudo do Livro dos Espíritos, nós já fazemos 2 estudos do Livro dos Espíritos. Então, se você gostar do assunto, gostar de aprender, achar que isso é interessante, quiser dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, você pode acompanhar o nosso programa que se chama Espiritismo Sem Mistério, onde nós estamos abordando, estamos no início do Livro dos Espíritos, não muito no início, já na pergunta quase 400 do Livro dos Espíritos. Você pode acompanhar no Espiritismo Sem Mistério. E nós também temos o estudo do Livro dos Espíritos às quartas-feiras, ao vivo também, na TV Alvorada Espírita. Então tem muita oportunidade para você, inclusive, começar conosco, porque na TV Alvorada nós iniciaremos, no próximo mês, provavelmente, iniciaremos todo o estudo do Livro dos Espíritos. Uma vez que nós terminamos agora, não é? Essa abordagem levou 11 anos para terminarmos mais uma vez o comentário individual de cada questão. Nós gastamos esse tempo para ganharmos, não é? Em conhecimento. E depois de algumas semanas, nós estaremos apresentando uns vídeos muito bacanas. Se você entrar em contato com o nosso youtube.com/TV Alvorada Espírita, na quarta-feira à noite, às 18 horas, nestas próximas semanas,
nós estaremos apresentando, a partir de amanhã, uma sequência muito importante que fala sobre a espiritualidade, sobre aquilo que nós podemos enriquecer na harmonia, nas vibrações sonoras, como isso influencia nosso espírito. Mas eu vou deixar você curioso para que você possa amanhã, se quiser, lá na TV Alvorada Espírita no YouTube, você poderá acessá-lo e ficará a partir das 18 horas assistindo conosco, e depois nós vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos responder perguntas daqueles que quiserem participar. Então, fique atento, tá bom? Até o próximo. Exatamente. Nós vamos apresentar isso amanhã. Isso vai ao ar pelo YouTube, pelo Facebook e pelo nosso canal da TV alvoradaespírita.com.br. Você poderá assistir em qualquer uma dessas plataformas, tá bom? Bom, falando do Livro dos Espíritos agora, nós vamos entrar numa pergunta que é muito, muito peculiar. A Solange falou, é 926. Porém, antes de a gente começar a leitura e depois ver a resposta, vamos lembrar de uma coisa. Logo depois que Kardec dá uma introdução ao Livro dos Espíritos, vem uma parte que se chama Prolegômenos, que tem esse desenho de uma parreirinha aqui, tá vendo? Ó, dá pra ver, não é? Olha lá. Deixa eu esconder minha cara aqui, ó. Tá vendo? Aparece aqui, ó, uma parreirinha. Chama Prolegômenos. Quer dizer, introdução, preâmbulo. Esse Prolegômenos é um resumo daquilo que os espíritos que estão ajudando a organizar esta obra fazem. E aqui embaixo vem uma colocação daqueles espíritos que estão ajudando o espírito de verdade a elaborar esta obra. E aqui você vai ver vários nomes conhecidos da nossa tradição histórica, filosófica, religiosa. Entre eles você vai encontrar, além de São Luís, além do espírito de verdade, além de Sócrates, o filósofo grego, você vai encontrar o filósofo Platão, que também ajuda a elaborar as respostas que Kardec espera dos espíritos pelas perguntas que ele está oferecendo. E por que eu estou falando isso? Porque Platão, quando estava encarnado, ele deixou muitos ensinamentos como filósofo grego. E entre as diversas falas, os escritos, as recomendações, nós encontramos um conceito muito importante que Platão deixou também, dizendo que mais rico não era quem mais possuía, era quem tinha menos necessidades. Mais rico não é aquele que mais possui, é aquele que menos necessita. Com as variações próprias das traduções, que são às vezes diferentes um pouquinho, a ideia básica é esta. Não é mais rico aquele que mais possui, mas sim aquele que menos necessita. Frase esta atribuída historicamente ao filósofo Platão. Agora nós vamos na pergunta 926 do Livro dos Espíritos. Kardec vai fazer a pergunta que a Solange vai ler e você vai ver aí na tela para acompanhar conosco. Vamos lá? A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Kardec quer saber se a nossa civilização, não é? Nosso modo de viver, por criar constantemente necessidades, também não acaba sendo ela própria uma fonte de aflições, ansiedades, frustrações, que nós não teríamos se a civilização não criasse essas necessidades? Essa é a pergunta. Agora vamos ouvir a resposta. Não se esqueça, hein? Não se esqueça de Platão. Não é mais rico quem mais possui, mas sim quem menos necessita. O Platão encarnado na época antes de Cristo, que deixou isso escrito. Agora vamos ver o que respondem as entidades a essa pergunta 926. Os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida.
O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Olha essa frase. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Compare essa frase com a frase lapidar que Platão, encarnado há 300 anos antes de Cristo, deixou. Não é mais rico aquele que mais possui, e sim aquele que menos necessita. E quando você compara as duas com quase as mesmas palavras, com o mesmo conceito, você passa a ter a convicção de que quem está respondendo essa questão é o próprio Espírito Platão, que já está lá no Prolegômenos, identificado como um dos espíritos que está ajudando o Espírito de Verdade na resposta dessas dúvidas. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os gozos daqueles que vos parecem felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se não gozam senão para eles, são egoístas e virá o reverso. Antes, lastimai-os. Deus permite, algumas vezes, que o mal prospere, mas sua felicidade não é para invejar, porque irá pagá-la com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Aqui nós vemos, já com bastante precisão, os conceitos filosóficos aplicados no dia a dia, nas nossas vivências pessoais. Esta postura que pode facilmente identificar o sábio Platão por detrás do que a resposta nos diz, tratando-se, portanto, quase que de uma marca registrada, não é? Quase que ele fez questão de responder a Kardec usando uma frase que ele deixara entre os seus escritos, quando aqui se encontrava, pelo menos é o que dizem todos os estudiosos, né, dessas filosofias antigas, e uma referência àquilo que as pessoas estão invejando. Invejais os felizes do mundo, não é? Mas você sabe o que está reservado para eles? Você sabe se são felizes mesmo? Nós estamos invejando o potencial econômico, o conforto, as aparências que eles ostentam. Porém, será que isso realmente os faz feliz? Você acha que vale a pena ter que andar com segurança, ter que ter medo de um sequestro todos os dias, todas as horas, não poder confiar em quase ninguém, porque todos os que se aproximam geralmente querem tomar alguma coisa, às vezes usando a afetividade, a amizade, um interesse disfarçado para chegar lá e conseguir, né, agarrar alguma coisa? Será que uma pessoa que está nessa condição realmente pode se sentir feliz? E será que nós, se estivéssemos, sentiríamos isso, Solange? É bem uma situação interessante, porque quantos de nós, imagina, se você mora lá no interiorzão, sabe aquele interiorzão mesmo, você tem lá a sua casinha, tem lá o seu carrinho, bem simples, e tá tudo bem na vida. Você quase não vê TV, você não tem acesso a nada, você tá lá tranquilo. De repente você vem para a cidade grande e começa a morar na cidade grande. Aí você começa a ver aquelas casas bonitas, aqueles prédios maravilhosos, aquelas pessoas com aqueles carros gigantes, tudo tão bonito, tão assim, e você começa, puxa vida, não é? Olha, é um outro mundo. E aí a gente começa a ver que, de uma certa maneira, e aí está a pergunta que Kardec nos traz, a civilização, não é? Quando ela cria essas novas necessidades, ou seja, quando ela está trazendo sempre
uma novidade a mais, um modelo de carro novo, qualquer outra coisa que vocês possam imaginar, não é? A decoração, a casa nova, tudo diferente, tudo mais moderno, essa tecnologia que a gente tem, que hoje um celular funciona, mas daqui 2 anos ele já não vale mais, ele já não atualiza mais, você precisa de um novo, sempre de coisas novas. Quer dizer, essa civilização que está sempre criando, inovando, isso não traz uma certa angústia, não é? Não faz com que as pessoas se sintam aflitas porque muitas não conseguem adquirir isso? É quase, Solange, desculpa te interromper, é quase fazer essa reflexão sobre, por exemplo, a indústria da moda, a roupa, o padrão que a pessoa veste. Uma pessoa se sente feliz porque está usando aquilo que alguém, que ela não sabe quem foi, disse que está na moda. E uma outra que também está bem vestida, está se achando assim, ai que vergonha de estar nesse lugar, estou com uma roupa ultrapassada. Porque as listas são assim, não são assim. Agora a moda a lista horizontal, eu estou com as listas verticais. Eles vão olhar para mim e falar, nossa, como você está pobre, está atrasada. Não é? Essas frustrações que são ridículas, mas que fazem parte de um imaginário de ostentar ou de se sentir aceito por um grupo que está baseando os conceitos morais, que deveriam ser os primeiros, abaixo dos conceitos estéticos, que são fantasias, que são invencionices para vender produtos. Essas pessoas, obviamente, estão vivendo de uma forma totalmente divorciada da verdade, não é mesmo? E, obviamente, não é que você tem que voltar a andar de charrete. Não é que você não possa adquirir um carro melhor. Mas todas as vezes que você vai fazer isto, você deve pensar, escuta, eu tenho um relógio. Esse relógio está funcionando. A função do relógio, Solange, é marcar a hora. Eu não perco hora, meu relógio está bom. Por que eu preciso comprar um novo? Mas você já notou? A indústria da moda faz você comprar um relógio branco, um relógio amarelo, um relógio cor de cobre, um relógio dourado, um relógio preto. E você deixa ele guardado numa gaveta. Depende da roupa que você vai pôr, você usa o relógio. O relógio virou um enfeite, um adorno. Quando a finalidade de um relógio é marcar a hora, não é enfeitar. Ele tem um valor intrínseco próprio dele. Mas quando você converte o valor intrínseco num valor que não é o dele, ele perde o sentido. Então você fica usando um negócio que, mesmo que não marque a hora corretamente, você está mostrando, você está exibindo. Já pensou um relógio que não marque hora, que esteja parado, mas você está usando lá porque ele combina com o resto da roupa? É ridículo. Mas tem pessoas que vivem assim. E isso vale para sapato, para apetrechos de enfeites de bijuterias ou joias, mesmo para roupas, né? Aparências. Para carros, celulares. Você pode ter um carro, você pode trocar de carro, mas vamos dizer assim, tem pessoas que acham que se não trocar o carro todo ano, isso é um sinal de miséria, isso é um sinal de pobreza. Agora, escuta, seu carro está bom? Está dando manutenção? Os freios funcionam? Ele está consumindo corretamente? Por que você precisa trocá-lo todo ano? Se você vai trocar, você vai tirar um carro zero. Quando você tira um carro zero da concessionária, você dá uma volta no quarteirão, você não consegue mais vender aquele carro 0 km pelo preço que você comprou. Ele perde pelo menos 20% do valor. Pelo menos. Agora, se você vive disto, você vai ficar pagando só para ostentar uma coisa que não é necessária. O carro é um instrumento de trabalho, de passeio, de família, de levar você para os lugares com conforto e segurança. Como um relógio é para você marcar a hora. Você já viu antigamente as pessoas precisavam ter uma máquina fotográfica, aí tinham que tirar foto, levar para revelar, levava uma semana. E tinham que ter um telefone, você entrava numa fila de 2 anos para pagar um carnê para um dia colocar o telefone na sua casa. A tecnologia foi muito boa, ela foi crescendo, desenvolvendo-se e juntou o telefone celular que você usa com você, a máquina fotográfica, a máquina de filmar. Agora, me diz uma coisa, antigamente você tirava uma foto, mandava fazer a revelação do filme, punha num álbum
E de vez em quando você olhava as fotos do seu álbum, não é? Agora me diz uma coisa, você tem o seu celular com 500 mil fotos e você não vê nenhuma. Estão tudo armazenadas. Você não se dá o prazer de pegar o celular e ficar revendo as fotos. Ele virou um armazém de imagens que você não acessa, a não ser quando precisa. Enquanto que quando você tinha o álbum, era um prazer você sentar e ver, recordar. Você fazia isso com outras pessoas. É claro que existem pessoas que admiram as imagens que estão lá, mas na maior parte das vezes não é assim. Outra coisa, quando você estava na sua casa e tinha aquele telefonão, né? Ligavam para você, você não queria atender, você avisava, ó, se ligarem para mim, diga que eu não tô. Não é? Você estava lá, mas você não queria, porque estava fazendo um trabalho, estava ocupado com outra coisa, você não atendia. Agora cada um tem o seu telefone que leva no bolso. Coisa prática, coisa fácil. E sabe qual é a maior tragédia hoje? Você ser achado. Tem muita gente que não quer. Você está com ele no bolso e você desliga o localizador, você apaga o áudio, você não quer que ninguém te ligue, você não quer ser achado. Antigamente você falava assim, não, eu não estava em casa, você ligou, mas eu não estava lá. Agora você não tem como dizer que você não estava no telefone, porque o telefone está em você. E olha que interessante, tem pessoas que têm 1, 2, 3 celulares, 3, para fazer coisas correlatas. E não quer se atender, não atende nenhum que toca. Ah, se a pessoa quiser falar comigo, ela deixa recado. Aí eu vou ouvir o recado quando eu quiser, no outro dia. Então, para que um telefone? Se o telefone é para você ter contato e rápido, para que você ficar, então, com medo de ser achado? Todo mundo me telefona, todo mundo me encontra. Isso, para muitas pessoas, é uma frustração. Ou seja, vejam só, como uma tecnologia que é muito boa, nós não estamos sentindo essa beleza da tecnologia e usando como se deve. Nós, às vezes, ficamos frustrados de tantas coisas e largamos de lado. Quando as coisas são mais simples, é mais fácil. Mas quando a gente se cerca de um monte de baboseiras, de um monte de coisas que são úteis para o trabalho, são úteis... A gente vê hoje a tecnologia, fazem cirurgias à distância. Um especialista opera o estômago de uma pessoa através de videoconferência. Utilizam aquelas câmeras, microcâmeras, que levam a imagem do interior do estômago para o cirurgião que está de longe, manipulando os joysticks para fazer a cauterização, para extrair o tecido. Isso é maravilhoso. Mas nós temos que pensar, no nosso dia a dia, arroz com feijão, será que nós não estamos sendo escravizados por nossas ambições e não estamos sendo felizes com estas coisas? Apenas queremos ter mais, queremos ter mais, queremos ter mais. Meu cunhado comprou um celular novo, eu tenho que ter o mesmo. Quem disse? Seu celular não está funcionando, não tem espaço, não tem memória? Então por que você precisa de um novo? Só para competir? Ah, isso não é a função do celular, não é? E o que é interessante é que os espíritos dizem, eles estão nos alertando, não é? Com relação a essa finalidade útil daquilo que a gente tem. Se eu já tenho, se isso não já é útil para mim, eu não preciso ficar trocando toda hora. Quer dizer, somos nós, e é isso que os espíritos nos alertam, somos nós que definimos isso. Nós é que entramos nesse esquema ou não. É a sua vontade que faz isso. Então, quando a gente está vigilante, você sabe, eu não preciso ter o mais novo, eu não preciso ter o mais moderno, o que eu tenho está funcionando bem. Então, eu não preciso entrar nessa ciranda, nessa loucura de me endividar para ter e comprar, só para ter o mais atualizado. E muitas vezes, como os espíritos dizem aqui, nós às vezes invejamos, e é aquilo que o André me perguntou, nós invejamos os que têm bastante, que podem viajar muito, que podem comprar muito, eles têm todos os melhores modelos de tudo, eles são muito abastados. Quer dizer, os espíritos estão dizendo que a gente muitas vezes inveja essas pessoas, mas será que nós sabemos quais são as dificuldades que essas pessoas estão enfrentando ou então enfrentarão depois que elas passarem por essa prova? Os espíritos estão alertando de forma que essas pessoas, se estiverem utilizando desses valores apenas para si, e é isso que disse na resposta, quer dizer, elas estão sendo egoístas, elas estão se beneficiando apenas a si mesmas, e elas sofrerão lágrimas, elas chorarão lágrimas, não? Elas sofrerão muito por isso. Outra coisa importante nessa fala, Solange, é quando você olha para uma pessoa e fala assim, nossa,
aquela pessoa não merece ter ganho na loteria, ou não merece ficar rico, é um bandido, um sem vergonha, como é possível? Onde está Deus que deixa que uma cobra tenha asas? Não é mesmo? Muitas vezes a gente fala assim. Aquela pessoa é indigna, ela é má, como é que ela pode fazer tantas maldades e ainda continua prosperando? Ela montou uma empresa, está dando certo, ela roubou o dinheiro para começar a empresa, o negócio está indo de vento em popa, está ficando rico, está humilhando os seus amigos porque agora ele esnoba. Essas pessoas, às vezes, como diz a resposta, Deus permite que o mal prospere. Mas você, ao invés de invejá-lo, é o que dizem os espíritos, e no caso aqui, o espírito Platão, ao invés de você ter inveja, lastime-os, porque a felicidade deles vai custar-lhes muito caro se eles não souberem usar os recursos. Eles vão amargar terrivelmente, porque não se está falando apenas desta existência. Nós podemos achar que não é justo, por quê? Porque certamente nós quereríamos estar ali, aquinhoados do sucesso. Só que a nossa prova, a nossa expiação é outra. O importante é que na sua expiação você cumpra o melhor, da melhor forma, para você assimilar as coisas boas que uma dificuldade material te dá. Aquele que está na abundância sem merecer ainda é pior. Porque ele vai cometer deslizes, vai deixar de fazer o que precisa fazer e vai ter que prestar contas, porque o dinheiro não é dele, não. O dinheiro é da divindade. Deus é que é proprietário de tudo e define alguns para passarem pelo teste. Pelo teste. Lembra daquela passagem do Evangelho, Solange, em que o amo foi viajar e deixou os seus 3 funcionários com uma quantidade de moedas? A chamada parábola dos talentos. O que tinha 5, depois foi lá, saiu, foi trabalhar, multiplicou e produziu mais 5. O que tinha 2 talentos ou 3, multiplicou, dobrou o número de talentos. Mas o outro, que só tinha 1, e fazia jus ao nome, talento, estava lento, muito lento, lento. O que ele fez? Enterrou, porque era um preguiçoso. E ao invés de multiplicar como podia, ele, quando chegou o dono, entregou o talento vazio, sem nada ter acrescido. E então, se para os 2 que trabalharam o Senhor diz a mesma coisa, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre muitas outras. Mas para o talento, o último, o preguiçoso, ele diz, está no Evangelho, servidor mau e preguiçoso. Se você sabia que eu ia esperar receber mais do que eu deixei a você, deveria ter posto minha moeda na mão dos banqueiros, para que eles trabalhassem com meu dinheiro e me devolvessem com juro. Você foi uma criatura indigna da confiança que eu depositei. Você vê então que estes que têm muito, apesar de aparentemente não merecerem, segundo os nossos conceitos, também terão que prestar contas. E vão chorar lágrimas amargas, como diz o texto que o Livro dos Espíritos nos apresenta. Mas, veja só quanta coisa numa única pergunta, não é, Solange? Exato. Bom, Kardec vai continuar, porque a próxima pergunta ainda é mais... a gente vê que ele quer saber realmente. É bem interessante essa pergunta. Podemos ir em frente? Vamos lá. Pergunta 927, acompanhe conosco. O supérfluo certamente não é indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? Aí deixa a pergunta aí. Olha, Kardec primeiro ele faz uma abordagem afirmando determinadas coisas que são verdadeiras. Aquilo que é excessivo, o supérfluo, o que está além da necessidade, certamente não é indispensável à felicidade. O que é necessário à felicidade é aquilo que nós já vimos nas perguntas anteriores, mas o que é abundante não é indispensável. Porém, isso não se dá com o necessário, porque nós já vimos na pergunta 922 que a felicidade mínima para a vida material é a posse do necessário. Ou seja, se o indivíduo não tem o necessário, ele pergunta agora,
depois de ter feito a ponderação, o indivíduo que não tem o necessário não está sofrendo mesmo? A infelicidade dele não é verdadeira, não é real? Porque ele não tem o necessário. Não é uma coisa assim, ele está sofrendo porque ele está ele ficou muito decepcionado, que ele não teve o pão para alimentar a família dele. Não, não é decepção, não é fome. Ele está privado do necessário. Essa infelicidade que ele está passando não é um produto da sua imaginação, como poderia ser, por exemplo, no caso do rico que perdeu num negócio uma quantidade de dinheiro, mas continua rico. Ele pode se achar triste porque aí ele foi um derrotado, mas ele continua rico. Ele pode se achar infeliz psicologicamente, mas não na estrutura física. Agora, esse aí não. Aquele que não tem o necessário, será que ele realmente não está sofrendo? É a pergunta que Kardec faz. 927. Vamos, Solange, vamos ver a resposta? Vamos lá? Vamos lá. O homem não é verdadeiramente infeliz senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode ser que essa privação seja por sua culpa, e nesse caso não deve imputá-la senão a si próprio. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe deu causa. Aí está então a confirmação de que realmente, quando falta o necessário, essa é uma infelicidade verdadeira, uma infelicidade real. O homem só não será feliz realmente quando lhe faltar o necessário. Agora, se isso é verdade, os espíritos são muito cautelosos e muito claros. Você tem que analisar as duas possíveis hipóteses. Por que ele está faltando o necessário? Pode ter sido por sua culpa, não é? Eu conheço muita gente não, mas uma certa quantidade de pessoas que pegou o fundo de garantia de toda uma vida de trabalho, que pegou o dinheirinho que tinha economizado de seus recursos para deixar um pé de meia. E então, naquela época em que o tal tem um investidor aí bastante atrelado aos magnatas do poder há uns anos atrás, estava navegando assim, né, em mar aberto, soprando o vento a favor, ostentando algumas companhias que terminavam em X. E essas pessoas enfiaram todo o dinheiro nessas companhias, em ações. Ou seja, uma ambição desmedida, uma falta de controle, de análise, uma aventura às cegas. E o que aconteceu? Aconteceu que tudo o que era bolha, tudo o que era ilusão, caiu por terra. E então o banco fechou, a empresa faliu e todos os acionistas ficaram chupando o dedo. Não é mesmo? Ou seja, estes que perderam tudo e ficaram numa situação de penúria, podem pôr a culpa em Deus? Podem pôr a culpa no golpista? Não, só podem pôr a culpa em si próprios, na sua própria ambição desmedida, na falta de raciocínio. Podiam ter colocado 10% lá na empresa para ver como é que estava indo. Se perdessem, perderiam uma fração do patrimônio. Não, mas é a mania de ser rico de repente, de ficar importante, não é? Vou enfiar tudo ali que eu tenho certeza que vai dar certo. Pro buraco. E aí é o que os espíritos estão falando. Estes são responsáveis pela sua própria penúria. Não é que é uma injustiça do universo, não. É uma derrota que vai ensiná-los a ser mais prudentes. Porém... Desculpa, André, aí vem aquele ditado, né? Que a armadilha de lobo só pega lobo. Se você quer ser o lobão, que vai se dar bem em tudo, que vai ter lucro em tudo, cuidado, porque você vai cair em umas armadilhas de lobo, não é? Sendo que se você tivesse uma conduta mais
mais tranquila, mais pé no chão. De repente você ia falar, não, isso daí não é para mim. Eu acho que, né, o que eu tenho tá razoável, eu não preciso disso por enquanto. E aqui você vê que o resultado, a culpa por esse estado de necessidade deve ser imputada apenas a ele mesmo. Ele merece passar por isso. É triste, claro que é. Quem puder ajudar de uma certa forma pode fazê-lo por amor, mas ele é o culpado. Não é a má estrela, não é a má sorte, o azar. Não, não, é ele, a burrice dele, a ambição, é o orgulho, a vaidade. Porém, continuam os espíritos. Se ele está nessa situação por culpa de outra pessoa, alguém que fez ele, que lhe tomou, alguém que lhe roubou, alguém que usou de má fé para fazer dele o infeliz e levá-lo à miséria, a responsabilidade pelo seu sofrimento recairá sobre aquele que lhe deu causa. Nesse mesmo exemplo aí dessas companhias com X no fim do nome, esse sem vergonha, esse bandido, esse investidor que fez tudo isso e que, sabendo que as coisas estavam lastreadas em mentiras, produziu em muita gente prejuízo, mesmo que essa muita gente não tenha perdido tudo, mas que perdeu lá, mesmo que tivesse investido só 10%, essa responsabilidade vai recair sobre o cara, sobre o chefe, sobre o grande cabeça, o inteligente empresário, desafiador das dificuldades e vencedor, é esse mesmo. E esses caras, eles saem do lodo, fingem que estão bem para dar um novo golpe. Vão se travestir de novo para dar um golpe igual ou maior. Porque tem sempre os iludidos, ambiciosos, que aceitam, como a Solange falou, a armadilha de lobo. E vão lá de novo. E você vai ver sempre a mídia fazendo crescer, incensando, né? Incensando, porque eles também compram todas estas fontes de ilusão através das televisões, das notícias, das revistas, para que com isto se crie de novo a imagem de uma criatura competentíssima, de um negócio próspero. Pura balela, para fazer os tolos cair. Passam-se alguns anos e ele volta. É sempre assim, o mesmo golpe, né? Você já viu quantas vezes surgia a tal da corrente, da pirâmide, não é? Quantas vezes? Tem sempre um tonto que nunca viu aquilo, que vai entrar, ai, eu vou passar isso para mais 5, que vão passar para mais 5, que vão passar para mais 5, e quando for, eu vou receber todo o dinheiro de volta, e muito mais. Pirâmide, golpe, que sempre se renova. Todos os que fazem isto, sabendo o que estão fazendo, serão responsáveis pela miséria que levarem aos demais. E eu estou falando aqui de golpes financeiros, mas não é só nesse aspecto. Todo o sofrimento. Às vezes a pessoa investiu seu afeto em um relacionamento que foi frustrado maliciosamente pela outra parte. Sabia que não ia dar certo, mas foi usando, foi abusando, foi tirando as vantagens sexuais da intimidade, até que depois, né, joga fora. Isso também. Essa pessoa que vai depois entrar em depressão porque foi abandonado ou abandonada, que foi usado, que não foi respeitado, pode entrar num processo de suicídio, pode perder a vida, se não estiver bem equilibrado, se estiver se entregando à autopiedade. E aí você vai dizer o quê? Que foi a pessoa, azar é dela, ela também era adulta, sim, mas todo o prejuízo que você causa, financeira, econômica, moral a uma outra pessoa, vai ser sua responsabilidade. Que coisa, não? É importante que nós percebamos que as nossas atitudes produzem efeitos contra nós se forem negativas. Mas se a negatividade for contra alguém, nós seremos responsáveis pelo prejuízo que causarmos, em qualquer área, certo? Em qualquer área. Daí, é preciso botar a barbinha de molho e fazer uma autoanálise. Como é que nós estamos levando
nossas escolhas, nossos comportamentos. E cuidado Solange? com essas necessidades fictícias, né? Que a gente estão sempre sendo criadas, a gente vê na TV. Cuidado, são fictícias, não vale a pena a gente embarcar nisso. É isso que os espíritos estão nos avisando. E eu acho que para a gente prosseguir, não sei se dá para a gente entrar na próxima pergunta. Nós vamos ficar por aqui, isso, porque assim a gente pode ter mais tempo de falar mais profundamente sobre a questão que vem a seguir, porque são temas muito atuais e muito importantes, não é? Eu gostaria de aproveitar agora que nós já não estaremos dando seguimento ao Livro dos Espíritos para convidar você. Veja só, nós amanhã vamos fazer o nosso programa Espiritismo Sem Mistério. Convidamos você, eu e a Solange, para que você acompanhe conosco. Estamos falando do processo de lembrar, né, das vidas passadas, o esquecimento do passado. No último programa nós mostramos a história da Jenny Cockell, que é aquela que deu origem ao filme Minha Vida na Outra Vida, com os documentos de tudo que aconteceu em sua vida, em suas lembranças. Estão lá essas imagens no nosso programa, no arquivo do YouTube, que a TV Mundo Maior possui lá no Espiritismo Sem Mistério, do Livro dos Espíritos. Fala, Solange. O próximo programa será na semana que vem, do Espiritismo Sem Mistério. Isso, terça-feira, amanhã. Amanhã. Ao vivo. Ao vivo, amanhã, 16 horas. Ok, tá bem. Amanhã ou terça-feira, porque eu não sei que dia que vai passar o nosso programa, talvez seja domingo que estreia o nosso programa aqui, o nosso novo Alegria de Viver, mas o programa seguinte, na terça-feira, será o programa do Espiritismo Sem Mistério. Então você pode acessar, porque o nosso programa... O inédito vai na segunda-feira. Isso. E esse programa que você está falando... No dia seguinte. No dia seguinte. Não, desculpa, eu estou entendendo, é que para mim o Espiritismo Sem Mistério ia ser na outra semana. Estou errada? A semana que vem é o nosso programa ao vivo. E o programa que vocês estão gravando agora é na próxima segunda. Ah, gente, desculpa, eu estou com a cabeça nessa semana. Desculpa. Então, amanhã você vai ter um novo programa que vai falar dessa temática. Mas eu quero também, pode voltar aqui pra gente, eu quero convidar você para um canal que eu tenho no Telegram. O canal se chama? Revelando o que Ninguém Te Conta. Dá uma entrada lá, porque é um canal muito interessante, com notícias que a gente não pode veicular no YouTube, no Facebook, porque senão o pessoal bloqueia o canal. No Revelando o que Ninguém Te Conta, ele está no Telegram. Então você tem que se inscrever no Telegram. Baixar o Telegram no seu celular. E se inscrever inscrever lá, procurar no Telegram Revelando o que Ninguém Te Conta. Aí você entra no canal, vai lá embaixo e diz entrar, você vai ter tudo o que nós publicamos sobre esse negócio que injeta na pele, consequências, sobre OVNIs, sobre a situação da eleição nos Estados Unidos que está sendo agora auditada forensemente para ver as fraudes mais absurdas que já existiram. Tudo isso vai mudar todo o cenário do mundo. Só que você não assiste isso na TV, ninguém fala disso. Vai lá, nós estamos apresentando os links, as notícias para você pesquisar. Entra lá, Revelando o que Ninguém Te Conta, André Luiz Ruiz. E você vai ter acesso a tudo que nós já publicamos, Solange. São notícias muito boas, notícias sérias de sites confiáveis. Tá? Então não é qualquer coisa assim, não é boatinho, não é nada disso. Não é coisa muito séria que está sendo postada lá. Não é um canal de discussão, de opiniões. Não, eu estou colocando os fatos e as notícias para você ver. E para despedirmos-nos, nós temos nos domínios da mediunidade. Estamos chegando no fim do livro, Solange. Esse livro é belíssimo. É. Nos domínios da mediunidade, essa obra é do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Lá, esse livro, como diz mesmo, né, ele trata das questões mediúnicas, mas é algo que é inerente a todos nós. E você encontra no programa que se chama O Espírito da Letra. E nesse programa, essa obra está sendo analisada pelo nosso querido André Luiz Ruiz. Essa obra está sendo apresentada tanto na TV Mundo Maior, capítulo por capítulo, quanto você pode também entrar no youtube.com/O Espírito da Letra, onde estão todos os capítulos deste livro, até o último que fizemos, e todos os outros 7 livros de André Luiz anteriores. Você vai lá e pode assistir todos os capítulos, todas as frases, tudo que nós estamos lendo e estamos comentando. Desde o nosso lar até o Entre a Terra e o Céu, já estão todos os capítulos lidos e comentados. E agora estamos terminando, Solange, o livro
nos domínios da É isso mediunidade. mesmo. Não deixe de conhecer, porque é uma obra belíssima e toda essa coletânea é belíssima também. E é como se fosse um complemento ao Livro dos Espíritos. É muito importante. Não deixe de ver. Fica o nosso convite. Nós nos vemos no próximo Alegria de Viver, dando continuidade a esse assunto que está muito interessante. Isso aí, contamos Até lá. com você. Muito obrigada. Até. Tchau.